Olá, galerinha! Olha eu aqui de novo, voltei como prometido para contar e falar, né, para vocês aí a respeito do eclipse lunar em Touro da sexta-feira do dia 19. Bom, primeira coisa que é muito importante da gente entender é que esse eclipse lunar, né, e todos os eclipses dessa ordem falam justamente de um foco em uma energia específica, como se iluminasse, colocasse força, trouxesse clareza, traz inclusive até mesmo algumas resoluções, revelações, coisas à tona que nós não estávamos conseguindo ver, né? O eclipse lunar, a energia que é eclipsada, como o próprio nome já fala, é a energia da Lua, então a gente fica só com a energia solar disponível, né? Que é a clareza, que é o futuro, que são os próximos passos, que é qual que é o sentido que eu preciso focar nesse momento. Então essa energia do eclipse lunar, ela pode e deve ser muito aproveitada não só no momento, né, em que ele acontece, porque é um grande portal, mas é como se conectasse a gente com o futuro, né, para o lado para onde a gente precisa ir, o que é que a gente precisa ver que não está vendo, o que é que a gente tem que resolver. Ainda mais que se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter cansado, né, de me ver falar nisso, ainda mais nesse eclipse aqui, que ele inicia justamente, ele abre, né, esse próximo ciclo que a gente vai começar a trabalhar desse eixo touro-escorpião. Estamos finalizando aí a passagem dos nodos lunares, que é o que também dá a orientação dos eclipses. Os nodos lunares estão finalizando aí agora, até, se eu não me engano, finalzinho de dezembro, termina a passagem deles pelo eixo Gêmeos-Sagitário, e aí entra o eixo Touro-Escorpião, que vai direcionar os eclipses, que vai direcionar a missão kármica do momento até outubro de 2023, né? Então são quase 2 anos aí que a gente fica trabalhando. Por isso que é tão importante entender esse primeiro eclipse, o que é que faz, para onde que vai, o que a gente precisa resolver disso tudo, ver o que não está vendo, entender o que não está entendendo. E esse eclipse lunar, então, ele joga, né? Como se ele desse essa primeira, fizesse essa primeira abertura das portas para essa energia que a gente vai ficar aí trabalhando até mais ou menos outubro de 2023. Bom, já expliquei mais ou menos como funciona, né? Um eclipse, a gente tem alinhamento Sol, Lua e Terra, não necessariamente nessa mesma ordem, mas é alinhamento aí, né? Desses três planetas. Ah, ok, Sol é uma estrela, Lua é um satélite. Em astrologia a gente chama tudo isso de planeta. Então a gente tem o alinhamento desses três planetas e uma dessa energia é retirada, né? É sedada, que no caso do eclipse lunar é justamente a energia da Lua. Então quando você olha aqui para esse mapinha que está na tela, e você vê aí o Sol lá de um lado em Escorpião, a Lua lá do outro em Touro, essa parte lunar, essa energia lunar, a casinha aonde Touro está aí no seu mapa natal, que é isso que você vai precisar olhar, essa energia vai ser sedada. Toda essa energia ceda, a gente aperta o botãozinho de desliga nela e automaticamente liga aquela energia, aquela casa, aqueles planetas que você lá no seu mapa tem em Escorpião. Essa que é a dinâmica do eclipse. Então você vai pegar o seu mapinha e vai olhar ali onde que está Escorpião no seu mapa, tá? Bem no finalzinho, o eclipse acontece a 27 graus e 14 minutos, essa é a posição exata do eclipse, e é ali que vai ser movimentada, é aquela casa que vai ser acesa, e é ali que você precisa focar. Aí agora, né, todas as coisas que eu vou falar aqui, já também vou falar de casa por casa, como esperar, como proceder, o que fazer. Então aguarda aí, que eu sei que o que as pessoas mais esperam é quando eu falo aí, né, dessa passagem do que está acontecendo lá correspondente ao seu mapa. Então aguarda aí que eu vou falar assim. Mas a dinâmica é mais ou menos essa. A energia taurina da Lua agora, ela é sedada, ela é desligada. E aí vai focar ou vai direcionar, vai descarregar toda essa energia
lá em Escorpião. Então procura onde você tem Escorpião no seu mapa, olha lá a casinha, vê se tem mais alguma coisa, mais algum planeta, algo mais passando por ali, né? Assim como também as coisas que você tem lá na energia taurina no seu mapa vão ser desligadas por uma lua, a sua própria lua, o seu sol, outros planetas, como a própria casa, ela é desligada, ela é sedada. Vamos deixar em stand-by e vamos tratar agora dessas questões escorpinianas, ok? Óbvio, nem preciso falar para vocês, ninguém precisa ser astrólogo aqui para entender que os signos mais afetados com esse eclipse é esse próprio eixo touro-escorpião. Então, os taurinos e os escorpinianos vão sentir o impacto de maneira bem mais forte, né? Os escorpinianos, porque recebem uma dose extra de energia, de intensidade, de força, que é algo que vocês já têm muito aí na própria energia de vocês, então vai movimentar vocês bastante para frente. E os taurinos nesse momento ficando um pouquinho, trazendo alguns imprevistos, trazendo justamente aquilo que o próprio taurino não gosta, que é a sensação de não conseguir enxergar o futuro, tipo, não consigo, não tô como a energia de vocês, dos taurinos em específico, fica um pouco sedada, é como se tirasse um pouquinho o chão, então parece que falta tato, falta jeito, né? Cadê a parte prática da vida que os taurinos gostam tanto, que parece que a matemática da vida não tá mais batendo, obviamente, porque a gente agora, com esse eclipse lunar, vai precisar aprender a funcionar pela lógica escorpiniana. E a lógica escorpiniana, ela não é prática, ela não é racional, ela não é matemática, ela é intuitiva, ela é profunda, ela é emocional, ela é espiritual. Então, é como se todas as pessoas, inclusive, que têm aí essa ideia de muita terra no mapa, né? Touro, Virgem, Capricórnio, vão ficar um pouquinho pisando em ovos, já que a gente vai precisar trabalhar de uma maneira muito mais presente toda essa energia escorpiniana. E essa energia escorpiniana, ela não é lógica, ela não é prática, ela não fica na superfície, ela não é uma energia de conta, ela é uma energia muito mais complexa e que a gente vai precisar aprender a viver. E mais do que aprender a viver, aprender a sentir, porque Escorpião é um signo de água e água foi feito para sentir. Então, se você não gosta de sentir, foge das emoções, não gosta de expressar, né, fica ali guardadinho tudo para você, cuidado, porque a tendência de que você exploda nesse momento, justamente por não conseguir falar de pouquinho, por não ter essa assertividade emocional, a tendência é que você coloque os pés pelas mãos agora é muito grande, né? Escorpião é água, a água é sentir, é sentimento, é emoção, e tudo isso vai ficar muito mais à flor da pele para todos nós, porque a energia que precisa ser vivida agora é a energia ao lado da nossa vida que a gente precisa olhar, né? Então todo mundo, todos nós vamos ficar literalmente imersos ou submersos nessa energia escorpiniana e precisaremos aprender a sentir, a ver abaixo da superfície, a entender que não é tudo tão prático, que tudo tem outros porquês e paraquês, né? Não tem muita lógica envolvida, mas tem uma ideia da compreensão das coisas, né? Do mundo, das pessoas, da cabeça das pessoas, dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria cabeça, que entra muito em voga agora e, como eu falei já, fica aí funcionando até outubro de 2023. Pronto. Já falei aí, né, o que é o eclipse, já expliquei, já falei os signos mais afetados, as energias que vão ser movimentadas nesse momento, como eu falei, eclipse lunar ele é um eclipse de consciência, então ele traz toda essa força aonde ele está acontecendo nessa energia escorpiniana e como eu acabei de falar, vai aprender a sentir, vai aprender a olhar para as próprias emoções, vai aprender a se conectar com tudo que não é visível, né, com tudo que é espiritual. Você vai ter que adentrar um pouquinho a área do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, principalmente a partir desse primeiro eclipse aqui, né? Então a gente fica ali desse período agora, do dia 19 até o comecinho do ano, vou colocar ali janeiro, fevereiro de 2022, muito buscando essa clareza, essa percepção, a luz no final do túnel. Mas para a gente achar os paraquês, né, que é a luz no final do túnel,
a gente tem que se perguntar dos porquês, que é a origem, é da onde que as coisas saem. E esse eclipse ele vai mostrar justamente isso, da onde que vem, qual que é o seu problema, o que você está precisando resolver. Olha para isso e conserta antes de você tentar dar os próximos passos, ok? Bom, então já falei aí, já fiz uma super introdução para contar o que é e o que esperar. E agora, obviamente, eu vou começar a contar aí para vocês o que vocês mais gostam de saber, que é o trânsito, né, o acontecimento desse eclipse ao longo de cada casa do mapa, porque daí você vai pegar o seu mapinha, né, e você vai ver aonde que o eclipse está acontecendo e o que é que você pode esperar. O eclipse, ele é em touro, então você vai, primeiro lugar, você vai olhar aonde que está touro no seu mapa, porque ali vai ser a casinha desligada, certo? Então, vamos começar aí. Eu também já vou falar por eixos que vai facilitando. Então, já vou falar casa 1, casa 7, casa 2, casa 8, que aí a gente já vai conectando, entendendo, porque as informações elas ficam mais completas falando assim, já que estamos falando de eclipse. Então, se você tem o seu ascendente em touro, você sabe que essa área, dessa casinha 1, que é essa área do seu ascendente, ela vai ser desligada, certo? E vai ser jogada toda a energia lá para a casa oposta, que é a casa 7, que ela é uma casa também de relacionamento. Então vamos lá. Você tendo o seu ascendente em touro e sabendo que essa casa fica desligada e a casa oposta fica acesa, ou seja, você precisa ter escorpião, finalzinho de escorpião, lá na sua casa 7, você vai entender que você vai ficar com um pouco de dificuldade, você vai entender não, você vai perceber que você vai ficar com um pouco de dificuldade na compreensão e no entendimento com as outras pessoas. Ascendente somos nós dentro do nosso mapa, casa 7 são os outros, certo? Então você vai estar com uma dificuldade natural de você se fazer, não é nem de você se fazer entender, de você se entender para conseguir mediar as relações, sabe? Dentro aqui desse eclipse, acontecendo nesse eixo, casa 1, casa 7, tendo você ascendente em touro, ou seja, o eclipse realmente acontecendo dentro da sua casa 1, é como se você ficasse sedado aí. Então você muitas vezes não consegue se ver, você não consegue se entender, você não consegue se perceber dentro da dinâmica da relação. Óbvio que a gente pode falar de relações interpessoais, mas uma força muito maior dentro dessas relações afetivas, tá? Seja de casamento, seja de namoros mais longos, essas relações afetivas mais estruturadas, é meio que você se perde, você tem que se cuidar muito, inclusive para não se dissolver dentro disso, sabe? Não conseguir se posicionar, não conseguir falar, poxa, isso eu não quero, isso eu não vejo, isso não é minha perspectiva, vamos sentar e vamos alinhar as coisas aqui, né? Então, muito cuidado com a comunicação dentro dos relacionamentos, principalmente relacionamento afetivo, tendo você um relacionamento ou não, tendo você procurando uma pessoa no começo aí de um envolvimento com alguém, muito cuidado na forma como você vai se posicionar, porque é como se a outra pessoa não estivesse enxergando você, porque de certa forma nem você vai estar enxergando você mesma. É como se essa energia ela ficasse mais, a sua energia ela vai ficar sedada, né? Então você se perde ali, você não para se questionar, não para se perguntar. Então precisa fazer um trabalho de conexão emocional, né, com você mesmo, de se entender. É o que eu quero, é o que eu gostaria, era isso que eu gostaria de ter falado mesmo, foi isso que a outra pessoa entendeu. Então tem um desgaste, vai ser necessário esse desgaste de energia relacionado à relação com outras pessoas, relações interpessoais ou relações afetivas. Certifique-se de que você falou certo, certifique-se de que a outra pessoa entendeu, que você conseguiu colocar os seus limites, que você conseguiu dizer sim quando queria dizer sim, que você conseguiu dizer não quando você queria dizer não, porque senão vai ficar meio que sem limites a relação, e nesse sem limites você pode sair prejudicado. Então presta bastante atenção na comunicação dentro do seu relacionamento. E óbvio, como a gente está lidando com uma energia solar potencializada, significa que é para melhorar, é para resolver, é para organizar. Então nada do que vai aparecer nesse momento surgiu do nada e brotou do chão. Já estava ali, só que você
seguindo sua vida. Deixa eu passar por cima disso, empurrar com a barriga, tô fazendo de conta que não tô vendo. Só que agora, com o eclipse lunar, vai ser potencializado esse probleminha que você tinha, né, para que seja resolvido. Assim como também as energias positivas, o que te impulsiona, o que você tem de bom na sua relação, o que está funcionando na sua relação, né, aquilo que você conseguiu construir, os resultados também que você estava esperando. Poxa, eu queria subir um degrau aqui, né, vamos oficializar essa relação, ou vamos decidir se a gente casa, mora junto, o que é que faz. Isso também fica potencializado nesse momento, porque o Sol, ele põe luz não só nas coisas que não são tão interessantes, mas ele põe luz também nas coisas que a gente já tem de bom, né? Já estava ali, o Sol, esse eclipse, ele só vai colocar à disposição. Óbvio que aquilo que não está tão legal, a gente percebe muito mais, porque se transforma num problema e que a gente não pode deixar para depois. Então, se você aí tem Touro na casa 1, certo? Observe justamente isso. Falando da casa, da situação oposta, ou seja, se você tem Touro, finalzinho de Touro lá dentro da sua casa 7, então você tem ascendente em Escorpião, e aí o eclipse vai acontecer lá na sua casa 7, ou seja, vai desconectar essa questão de relação, relacionamento, outras pessoas, e vai jogar toda a energia para casa 1, que é você. E aí, o que é que acontece? Fica você com uma dificuldade muito grande de perceber e entender as necessidades das outras pessoas. De novo, a gente vai falar dessa questão de comunicação, só que no sentido oposto. É você que vai ficar muito focado em você, é você que não vai conseguir muitas vezes, vai ser um pouco mais difícil desenvolver empatia, vai ser um pouco mais difícil você entender a necessidade do outro, até porque se a energia está sendo jogada nessa primeira casa do seu mapa, que é você, o foco desse momento precisa ser você. Então, aperta o botãozinho, desliga os outros da sua vida e agora você vai focar em você, tá? Você vai ver quais que são as suas prioridades, vai ver por que é que você está se deixando de lado, se isso está acontecendo na sua vida. Até mesmo entender algumas coisas de futuro, né? Poxa, por que eu tô me deixando? Onde é que eu tô focando demais a minha energia? Por que eu não tô conseguindo me desenvolver? Casa 1 é a nossa casa, é o palco da nossa vida, é onde eu mando, é a minha personalidade, é quem eu sou. Então é tudo isso que você precisa lapidar, vai precisar olhar e vai precisar lapidar nesse momento. Por que será que eu não tô muito distribuído aí com relação às outras pessoas, ou talvez me dedicando demais a trabalho? É como se você precisasse voltar para o centro, voltar para o palco da sua vida e se colocar ali como ator principal, sabe? Como ator principal da sua própria vida. E nesse momento, óbvio, se você vai estar desligando as outras pessoas, pode ser que relações afetivas e interpessoais, elas fiquem um pouco naturalmente desequilibradas, tá? Principalmente aquelas relações onde só você cuida, só você faz, só você se dá e a outra pessoa não faz. Corre o risco de, nesse momento onde você vai precisar retirar energia das suas relações, que elas até mesmo não se sustentem, caso era só você que estava investindo nela. Então, se permita fazer esse movimento em direção a você e fique só observando como é que vai ser o movimento dos outros em relação a você, tá? Porque, inclusive, um período excelente para você perceber quem está com você nos bons e nos maus momentos, quem está com você porque gosta mesmo de você, ou quem está com você só porque usufrui talvez do seu tempo, da sua bondade, da sua disponibilidade. Observa, tá? O foco, se você tem Touro lá na casa 7, Escorpião na casa 1, o foco agora precisa ser você, a reconstrução de você mesmo, o foco total em você. Observe-se, cuide-se e principalmente para aquelas relações que são extremamente importantes para você mesmo, tá? Comente, olha, é um período, tô precisando focar um pouquinho mais em mim, não deixei de gostar, não deixei de estar aqui por mim e por você, mas agora eu preciso tirar um tempinho para mim. Quando for uma relação que for realmente importante, comunique a outra pessoa até para ela não estranhar essa saída assim do nada, ok? Bom, seguindo aí a sequência, se você tem Touro dentro da sua casa 2, né? E aí, essa casa 2, que ela é uma casa de trabalho, de finanças, de estrutura de vida, ela é desligada. Toda a sua energia ela é jogada lá para casa oposta, que é a casa 8.
Então, se você, isso acontecendo, você tendo isso no seu mapa, é um momento de você acolher as suas dores, de você acolher as suas sombras, de você olhar para os monstros, vamos dizer assim, que estão dentro do seu armário, né? Eu costumo chamar a casa 8 do nosso, que é o nosso porão emocional, e nesse momento você vai estar com a luz do seu porão acesa, olhando o que é que está errado, quais são as suas dores, quais são os seus padrões de comportamento que te trouxeram a esse lugar onde você está. Padrões positivos que você vai falar, caramba, isso daqui é uma super qualidade minha, vou apostar, vou olhar mais para isso, assim como padrões negativos que trouxeram você e que fazem com que você caia sempre no mesmo buraco e que agora você vai olhar, você vai dizer, é isso daqui que eu preciso trabalhar, olha só, né? Ficou o tempo todo ali na minha cara e eu não estava vendo. Então, se você tem aí touro na sua casa 2 e escorpião lá na sua casa 8, o momento é realmente de você olhar para suas sombras. Vai faltar um pouco de lógica. Você vai dizer, poxa, mas eu não achei que esse era o caminho, até porque estamos trabalhando com energia escorpiana. Escorpião não é lógica, é emocional, intuitivo e espiritual. Inclusive, apegue-se à espiritualidade, tá? Se você tem essa configuração, independente de religião, se é religião ou não, sabe? Apegue-se à espiritualidade, vai cuidar um pouquinho da sua energia, porque essa casa ela é uma casa espiritual também, tá? Meditação, terapia, né? Tudo isso que conecta você com aquilo que não é físico, com aquilo que não é visível, com esse mundo bem escorpiano, porque casa 8, ela é a casa natural de escorpião. Então é uma transformação agora que você está precisando vivenciar. E é uma transformação principalmente dos seus padrões de comportamento. A casa 8 a gente guarda tudo que está abaixo da nossa própria superfície. É aquilo que nos constitui, é aquilo que nos estrutura. Como eu falei, nossos padrões de comportamento, de relacionamento, de sentimento e de pensamentos, tanto positivos quanto negativos. Olha para isso, veja o que está legal, né? E valorize o que está bom em você, mas olhe para aquilo que não está tão interessante e que está fazendo você sempre cair nos mesmos erros, cair no mesmo buraco e não conseguir muitas vezes sair desse círculo vicioso, ok? Se você tiver a configuração inversa, ou seja, touro lá na sua casa 8, escorpião na casa 2, é o momento de você ficar um pouquinho, em primeiro lugar, egoísta, tá? A casa 2, ela é uma casa de finanças, ela é uma casa de estrutura de vida, então é o momento de você cuidar disso, tá? É o momento de você olhar para essas coisas e ver como que elas estão bem para o seu trabalho, para o seu dinheiro e para a forma como você está estruturando a sua vida. Estou gastando demais ou não, tá ok. Estou ganhando de menos, poderia ganhar mais. Para onde que está indo o meu dinheiro? O que está acontecendo? Então é natural que nesse período até você se ache um pouco mais egoísta, né? E precisa estar, você precisa passar um filtro nessa parte estrutural de vida que inclusive envolve trabalho e dinheiro para acertar e ajustar as pontas. Como eu falei, o eclipse lunar, ele traz sempre uma solução. Então pode ser um momento onde você encontre as coisas que já estavam naquela casa. Ou seja, se tinha algum dinheiro para receber, vai aparecer. Se tinha alguma coisa financeira, algum projetinho, alguma coisa que estava meio travada, a ideia é que esse eclipse lunar, ele destrave. Assim como também se tinha alguma dívida que a pessoa esqueceu de te cobrar, vai aparecer. Né? Se tinha alguma coisa ali que você nem viu, deixou passar batido, vai aparecer agora para você pagar também. Como eu falei, eclipse lunar ilumina a parte positiva e a parte negativa. Mas de qualquer forma, vai ser para você resolver, vai ser para você organizar. E depois, poderia ser que isso lá num futuro viesse a se tornar uma coisa muito maior. Então já pega, já bateu ali, já resolveu. E ok, então vou lançar provavelmente esse vídeo aqui, tô gravando ele no dia 5, então provavelmente vai sair bem antes do eclipse. Se você tem essa configuração aí, já dá uma olhadinha para ver se não tá nada errado, para não ser pego de surpresa, certo? Bom, se você tem touro na sua casa 3, automaticamente escorpião lá na sua casa 9, significa que essa energia da casa 3 vai ser cortada e vai ser acionada a energia da casa oposta, que é a casa 9. Vamos lá.
Essa configuração específica aqui vai trazer um pouco de dificuldade de você lidar com o dia a dia das coisas. Sabe com aquelas coisas pequenas, assim? Sabe com aquele mundo próximo, perto, que todo mundo vive? Aquela coisa usual, aquela coisa do dia a dia, aquele mais do mesmo? Essa configuração vai dar uma dificuldade muito grande de você lidar com esse tipo de coisa. A comunicação fica prejudicada porque você vai ficar irritado, você vai ficar disperso, você vai ficar impaciente de fazer aquelas coisas básicas que todo mundo precisa fazer todos os dias, sabe? O trânsito vai te impacientar muito mais. As coisinhas pequenas que você tem que fazer dentro da sua casa, aquelas coisas usuais, rotineiras e corriqueiras que você tem que fazer lá no seu trabalho, vai te impacientar muito. Por quê? Porque a casa que vai estar sendo acionada é uma casa nova, e essa casa nova é a casa do mundo, da expansão, de quando eu entendo que o que é pouco não é suficiente. Então, ao mesmo tempo que a sua vidinha cotidiana vai ficar chata, você vai querer muito, sabe? Deixa eu colocar uma mochila nas costas e ir pro mundo, deixa eu fazer alguma coisa diferente, deixa eu me aventurar, deixa eu sair desse lugar comum, deixa eu viver um pouco mais do que a vida tem para me oferecer. Só cuidado, se você tiver essa configuração, para não fazer nenhuma besteira muito grande, porque a vontade de você ganhar asas e sair por aí, viver um pouco mais de aventura e de liberdade nesse momento vai ser bastante grande. E, poxa, mas o que é que isso resolve na minha vida? O que é que esse eclipse resolve na minha vida? Esse eclipse vai mostrar para você que você já poderia ou deveria estar num lugar muito diferente do que você está hoje. É como se ele cutucasse você profundamente para você sair da sua zona de conforto, que nem era mais para você estar ali. Você se acomodou num lugar, você foi tapando os ouvidos para você mesmo, achando que estava tudo bem, e aí você vai perceber que, opa, não tá tão bem assim, eu tô precisando de mais, eu quero outro lugar, eu quero outra casa, eu quero outra cidade, eu quero outro trabalho, eu quero outro estilo de vida, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter, sabe? Essa ideia de você olhar para aquilo que você tem e fazer essa avaliação. Tá ok? Ótimo. Não tá? O que eu preciso resolver aqui? Caso você tenha a configuração oposta, ou seja, touro na sua casa 9, escorpião na sua casa 3, a gente faz o processo inverso, né? É o momento de realmente você olhar para essas pequenas coisas do seu dia, sabe? A rotina, da forma como você colocou, aquele trabalho que você muitas vezes não quer olhar e não quer fazer, precisa também nesse momento. O bom, né, a parte extremamente positiva disso, é que a comunicação fica muito favorecida, porque a casa 13 ela é uma casa de comunicação. Olha quem apareceu por aqui, que sempre aparece. Então a comunicação fica extremamente favorecida nesse período. Então aposte na comunicação, aposte na troca de ideias, vai aprender alguma coisa que você gostaria de aprender. É um momento onde a gente fica bastante curioso e bastante querendo saber de como que as coisas funcionam, né? Então se abra para esse conhecimento técnico, né, que você vai ter que obter nesse momento. A casa 13 ela é uma casa do principiante, do iniciante. Então é como se a gente tivesse que se colocar como aluno da vida, aprendendo bem o beabá. Então nesse período não tenha medo de viver ou de vivenciar ou de voltar para o beabá, para o princípio das coisas. Poxa, tem não sei o que aqui que está dando errado. Pode ter certeza absoluta que se você voltar lá no ponto inicial, lá no beabá da coisa, você vai achar o problema. Você vai achar o ponto do problema que precisa ser solucionado, tá? Então, se você tem essa configuração, aonde você tem touro na casa 9, escorpião na casa 3, lembre-se de agora voltar para o início. É o início que você precisa olhar. É esses primeiros passos que você em algum momento deu, que você em algum momento não prestou atenção, você vai ter que voltar lá atrás e consertar, certo? Bom, vamos lá. Se você tem escorpião, se você tem touro na sua casa 4, automaticamente escorpião na casa 10, o momento aí ele fica total voltado para carreira, trabalho, resultado, a questão de você pedir um aumento, a questão de você subir um cargo, a questão inclusive de você almejar mais
né? Sair bem mesmo da sua zona de conforto. E isso muitas vezes envolve até algumas mudanças físicas, envolve até mesmo alguma mudança de cidade, alguma mudança efetiva de emprego e de trabalho mesmo. Então, se você está esperando uma promoção, você estava esperando um momento propício para falar com o seu chefe, para fazer alguma mudança, para fazer alguma troca, se você tem essa configuração, o momento é agora. É agora que você precisa ir, agora que você precisa resolver. Poxa, não, mas eu acho que tá tudo tranquilinho. Ah, pode ter certeza absoluta que com esse eclipse, tá? Se você tem essa configuração, com esse eclipse, coisas novas vão surgir por aí. Gente, como você sabe, eu não tenho mais só um cachorro não, né? Então agora eu estou com Olivia e com Otávio. Não sei como que vou conseguir ficar com os dois aqui, mas enfim. Bom, voltando aqui. Então, se você tem Escorpião aí na sua casa 10, Touro na casa 4, e não estava pensando em nada, achei que estava super confortável, não tem nenhuma proposta, vai aparecer alguma coisa. Mas não tem nenhum problema, meu trabalho está tudo ok e tal e tudo mais. Vai aparecer mais responsabilidade, vai aparecer alguma coisa a mais para você se envolver, algo que você vai ter que abraçar, certo? Então, já fica aí olhando ao redor com as antenas em pé para você poder aproveitar essa oportunidade ou pegar essa responsabilidade aí, ok? Se você tem a configuração inversa, precisa agora focar em questões de casa e família. Pode ser que seja mudança de casa, pode ser que seja alguma questão que a sua família vai te demandar um pouquinho mais. Pode ser que você, né, tendo aí Touro lá na sua casa 10 e Escorpião na sua casa 4, pode ser que agora algumas questões que você dentro de família não tinha resolvido, vai ter que resolver algum probleminha, aquilo que, aquele problema familiar ou aquela resolução familiar que você estava deixando para algum outro momento e não quis, vai acontecer agora, tá? Bom momento para você mudar, para você reformar a sua casa, redecorar a sua casa, né? Tudo que fala nesse sentido de casa, deixar mais aconchegante, deixar mais do seu jeito, é o momento de você fazer agora. Esse sol iluminando a sua casa de casa e de família, é o momento de você se reaproximar e se reconectar com essas duas coisas, certo? Então, é um momento bem íntimo, inclusive essa casa 4 ela é uma casa íntima, né? Que fala da nossa casa e da nossa família. Então, é o momento onde você vai ter que se reconectar com a sua própria intimidade, com a intimidade das pessoas que estão ali, que convivem com você, que estão ali com você, da família que você criou, da família que você veio, certo? Então conecta muita gente com raiz, com os lugares da onde a gente saiu e que nesse momento é para onde você vai precisar olhar e é as coisas que você vai precisar resolver. Poxa, tem uma briguinha há um tempão com meu irmão, com a minha mãe, com não sei quem, tô meio afastado. Vai, reaproxima, as portas vão estar abertas agora, justamente para isso. Se você tem Touro na sua casa 5, Escorpião lá na sua casa 11, agora é o momento de você não mais conseguir pensar apenas em si, né? Casa 11, que é onde essa energia vai ser maximizada, ela é uma casa de grupos, de pessoas, de futuro, ela é uma casa da humanidade, que faz com que a gente tire o olhar do nosso umbigo, não sou só mais eu, e agora eu olho para o outro, eu olho para uma construção de futuro, eu paro só de pensar no aqui e agora, eu paro só de pensar naquilo que é meu, eu começo a pensar no que é nosso, no que eu posso fazer não só por mim, mas no que eu posso fazer também pelas outras pessoas, certo? Então, esse eclipse acontecendo na sua casa 5 e jogando toda a sua energia lá para a sua casa 11, vai fazer com que você pense muito, não só no futuro, mas como também numa ideia um pouco mais global. Junto disso, a casa 11 ela é uma casa de amigos também, então ela nos conecta com as outras pessoas, com as pessoas que estão à volta, com as pessoas que têm as mesmas ideias que eu, com as pessoas que têm as mesmas vontades que eu. Um bom momento para fazer novas amizades, para fazer networking, é um bom momento para você aumentar aí, potencializar o seu círculo de pessoas. Se você tem o seu eclipse nessa configuração oposta, ou seja, Touro lá na casa 11, Escorpião na casa 5, aí a gente inverte a lógica. Aí é o momento de você cuidar daquilo que é seu. Inclusive, se for filhos, tá? Se você tiver filhos, a ideia aí é que essa temática venha para cima, né? E que você tenha que resolver, que você tenha que olhar. Um bom momento para quem tem essa configuração específica, caso queira engravidar, né? Então, aproveitar aí. E também
para você olhar com um pouco mais de responsabilidade para a vida, porque a casa 5 é a casa que a gente precisa pensar em nós mesmos como semente. O que é que eu deixo, quem eu sou, qual que é a minha imagem, qual que é a minha marca. Se por acaso eu não estivesse mais no mundo hoje, como que as pessoas lembrariam de mim? Então, tendo esse eclipse acontecendo aí dentro dessa casa 11 e jogando energia para a casa 5, é o momento da gente observar muito, com muita responsabilidade, aquilo que a gente está fazendo, né? Tô sendo uma pessoa que está deixando... Gente, tô sendo uma pessoa que está deixando uma marca legal, não tô... Posso melhorar, não posso... Tô de acordo com aquilo que eu sinto que eu deveria estar fazendo ou não. Momento excelente para você pensar nisso, ok? Chegando aqui no último eixo, ou seja, Touro na casa 6, Escorpião na casa 12, ele é um momento onde você, esse eclipse acontecendo na casa 6, jogando energia na casa 12, é o momento de você trabalhar muito mais próximo, óbvio, muita terapia, muita espiritualidade, porque essa é uma casa de espiritualidade, terapia, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Ele é um momento onde rotina fica um pouco bagunçada, trabalho fica um pouco bagunçado, você vai perceber que vai ser um pouco mais, até mesmo disposição, sabe? É o momento de você ficar um pouquinho mais recluso, mais pensar, mais digerir, mais se permitir sentir as coisas. Não é muito para você ficar muito disposição, não é muito para você ficar num ritmo muito acelerado de vida. Diminui a marcha, se reserva, você vai perceber. Você vai querer ficar mais quietinha, vai querer ficar mais com você mesma. Então se permita fazer isso. É um momento de muita reflexão, momento de se apegar muito ao autoconhecimento, autodesenvolvimento, espiritualidade, filosofia de vida, muita terapia, porque tem muito conteúdo inconsciente, emocional, interno, inconsciente, que vai subir aí para você sentir e para você resolver, como se fosse uma grande limpeza do seu emocional. Às vezes a gente consegue dar conta disso sozinho, às vezes precisa de recurso externo, uma terapia extra ou alguma coisa assim para dar esse conforto, certo? Se você tem aí o eixo oposto, Touro na sua casa 12, Escorpião na sua casa 6, aí é o momento de você se jogar em trabalho, organizar a sua rotina, entender que vai precisar mesmo dar uma olhadinha na sua saúde. Com certeza absoluta, tendo esse eixo aí, você vai querer agora organizar tudo. Fazer aquela grande faxina de final de ano, começar meio que tardiamente o projeto verão, vai malhar, vai isso, vai aquilo. Só se lembre que você precisa fazer de uma maneira sustentável. Tipo, não adianta uma semana fazer tudo e depois parar a dieta e nunca mais aparecer na academia. Mas esse eclipse vai mostrar para você que você está precisando investir naquelas coisas que são básicas da vida, sabe? Como que tá a sua rotina, como que tá a sua alimentação, como que tá o cuidado com o seu corpo, como que tá o cuidado com a sua saúde, como que tá a sua rotina de vida, como que tá a sua rotina dentro da sua casa, sabe? É o momento de você olhar para isso e fazer essa reorganização, tá? Não precisa ser tudo de uma vez, não precisa ser tudo num dia, porque também não adianta você começar querer resolver tudo e largar no meio do caminho. Então vai aos poucos, vai resolvendo, vai organizando, vai implementando soluções melhores, saudáveis, e precisam ser soluções que elas são de longo prazo, porque a tendência aqui, gente, com esse eclipse, é que nessa casa, tá, que eu tô falando, é de que comece a fazer tudo e depois não termine e vai abandonar, ok? Então, é melhor você ir devagar e conseguir manter do que você ir de 0 a 100 em 3 segundos e não largar na primeira semana, certo? Bom, chegando aqui nesse eixo, finalizei tudo que eu tinha para falar para vocês, né? Como vocês sabem, vai lá no meu Instagram, Roberta Brizola, eu respondo caixinha de pergunta quase todos os dias. Então, se ainda tem alguma dúvida, vai lá e pergunta. Se você ainda não me segue, vai lá e me segue, que lá a gente tem uma conexão, né? Lá a gente tem uma troca que ela é bem mais próxima. Já já, aí logo nas próximas semanas eu volto, porque tem muito conteúdo ainda para falar de Touro e Escorpião, porque como eu falei, vai ficar vibrando até 2023. Então, aguardem que eu volto já. Beijos e até mais.